Oi, gente. E aí, como é que vocês estão? Quarentena, todo mundo tenso em casa, ficando em casa, né? Tem que ficar em casa. Não adianta nada reunir aí com a família, fazer churrasquinho, ficar achando desculpa para ir no mercado e sair toda hora, tá? É ficar em casa mesmo, evitar o máximo de contato. Quando precisar sair, ter aí os cuidados básicos de higiene, tá? Máscara, super importante, agora até decreto do governo, tá? Só relembrando aí para vocês. Em relação a essa nossa situação, é, vamos manter calma, né? Já falei isso para vocês em sala de aula, para quem eu tive oportunidade na última semana de aula que a gente teve presencial, né? Mas não é momento de desespero, de preocupações excessivas, tá? É momento de muita fé, de muita paz no coração. Eu acho que até um momento de reflexão. Particularmente, eu mudei muita coisa já no meu estilo de vida, na minha alimentação, em quem eu sou, no que eu quero de agora para frente. Eu acho que é um momento muito válido, né? Nada acontece na nossa vida por acaso ou simplesmente para nos fazer sofrer. Então, vamos ter muita fé, muita confiança. Se eu falar para vocês que esse momento vai passar, vai passar. Mas a gente não sabe como que vai ser de agora para frente, né? Com certeza toda mudança, ela nunca vem para depois retornar ao que era antes, e sim para nos ensinar alguma coisa para a gente se adequar a esse novo estilo de vida, né? Então, assim como no Japão, acredito que muitos de vocês têm esse conhecimento, as pessoas lá acabam usando, os orientais, né, de uma forma geral, têm esse cuidado com a saúde, de usar máscara, não sair muito na rua sem essas proteções, sem esses cuidados. Aqui também a gente vai ter que se acostumar com essa nova rotina, com esse novo estilo de vida, tá? Vamos ter muita fé aí que desenvolva uma vacina que seja muito eficaz, mas primeira série ainda não viu esse conteúdo, mas na segunda série vocês vão ver que é sobre os vírus, eles sofrem muita mutação rapidamente. Então, a vacina, assim como a vacina da gripe, acho que até já falei isso para vocês em sala de aula, todo ano ela é desenvolvida com base nos vírus que mais ocorreram no ano anterior. Então, esse ano, a dose da vacina da gripe, ela tá englobando 4 tipos de vírus. A do ano passado foi 3, tá? Então, agora, a gente vai ter mais um vírus, que é o Covid, tá? Para a gente se preocupar em desenvolver essa vacina ano após ano. Como ocorre muita mutação, a gente não consegue ter um remédio específico para ele, tá? Mas assim, tudo é questão de adaptação, a gente vai se encaixando nessa nova rotina. Essa semana a gente está aqui como um experimento, tá? É uma experiência para ver como que a gente vai se adequando. Eu quero pedir para vocês muita participação, o maior empenho possível. Vocês são muito inteligentes, têm uma facilidade com a informática bem maior que a minha. E eu também estou aqui para pedir ajuda. Qualquer coisa que lá no Classroom a gente não consiga desenvolver, que vocês tenham esse conhecimento, pode me falar, assim como no nosso dia a dia, né? Eu sempre estou muito aberta a isso. Pode me dar dicas, pode indicar tecnologias diferentes. Eu acho que a gente vai se adequando e melhorando isso cada vez mais, tá? Então eu já peço desculpa, é minha primeira experiência assim de gravando vídeo aula com slides, tá? Eu já dei aula pela UAB, que é EAD, à distância. Então tinha um momento que eu ia lá, tinha um estúdio, tinha tudo preparado. Aqui eu tô na minha casa, o forro caiu, olha lá em cima. Caiu ontem, o gato subiu, o forro caiu. Então, assim, pode ser que Miguel entre e atrapalhe nossa aula, e aí eu vou tentar gravar de novo. Mas eu quero que vocês sintam também a minha presença um pouquinho aí com vocês. Gostaria muito de sentir vocês, acho que a gente vai ter essa possibilidade de fazer uma live, uma transmissão ao vivo, né?
A gente está aguardando aí o sistema da resposta, né, para o Colégio Salesiano, mas o César já fez o pedido pelo Meet do Google e aí fica bem melhor, a gente consegue ter uma troca bem maior, tá? O que eu posso falar para vocês agora é que estou sentindo muita falta, muita. Eu acordo e penso, ai, como eu queria voltar à minha rotina e ir trabalhar. E isso é importante para mostrar para a gente quanto a gente não dá valor, né, nessas coisas. E muitas vezes até a gente reclama, poxa vida, acordar cedo, ir trabalhar, ir estudar, queria dormir. Mas assim, como é ruim também, né, como é difícil a gente se isolar e isolar até mesmo da família. Tem um mês, por exemplo, que meu pai não vê o Miguel. Para ele está sendo muito difícil isso, que ele já está na idade de risco, de maior risco, tá? Não significa que os idosos, se pegar o vírus, vão morrer. Não significa que um jovem não vai morrer ou não vai ter complicações se pegar o vírus, não. É de maior risco por ter um metabolismo um pouquinho mais lento, por todos os outros fatores, tá? Então, todo cuidado é essencial. Não sei se eu falei isso para vocês em sala de aula, acredito que sim, para alguns, mas assim, um exemplo vivo, né, clássico, meu pai, ele teve câncer e ele ficou 8 meses em tratamento de quimioterapia, a imunidade vai lá embaixo. E ele já estava na idade de risco, já era idoso. Em 8 meses, com o isolamento social dele, ele conseguiu passar por todo o período de pico de gripe que é agora, né? Que é a nossa estação de maior manifestação viral. Ele passou por todo esse período sem nenhum resfriado. Então, é possível a gente evitar essa curva, tá? Vamos lembrar dos gráficos que a gente sempre trabalha, essa curva com muitas pessoas infectadas, contaminadas ao mesmo tempo, que daria uma superlotação dos nossos hospitais e a gente não tem esse suporte, não tem essa capacidade, tá? Então agora o isolamento ele serve para a gente achatar essa curva e ganhar tempo, digamos assim, para desenvolver uma vacina ou alguma coisa assim, tá? Então nesse momento, gente, eu queria só mesmo ter essa troca com vocês, falar um pouquinho. Sinto muita falta mesmo de vocês. Acredito que vocês também estão sentindo falta. Isso aqui é provisório, mas a gente vai se adequando. Pensem também que a nossa rotina, quando retornar, também vai ser um pouquinho diferenciada, com mais cuidados, tá? Então é mais fácil a gente aceitar e sofrer menos do que ficar se lamentando, né? E isso só gera maior desconforto e torna tudo bem mais difícil, tá? Então agora eu vou falar um pouquinho rapidamente para vocês sobre algumas organelas. E aí, conforme a gente for tendo aula no decorrer da semana e dos próximos dias, vocês vão tirando dúvida, vai me mandando o que tem mais dificuldade, qual foi o conteúdo que não assimilou bem, tá? E aí a gente aí eu vou montando essas aulas, explicando para vocês mais em cima da dificuldade de vocês, tá? Não vou gravar vídeos longos de 1 hora e meia, até porque a internet não suporta, é mais difícil, fica cansativo, tá? Então eu vou tentar me limitar de 10 a 15 minutos no máximo, tá? Que é também o período de concentração do ser humano, né? Então vamos lá, eu vou diminuir a minha imagem aqui, tá? Para ficar o slide para vocês, ok? Eu vou deixar eu bem pequenininha aqui no canto. Então hoje eu vou falar para vocês sobre citoplasma, tá? E as organelas que compõem esse citoplasma. Por que eu trouxe esse conteúdo? Porque de tudo que a gente já viu, acho que evolução a gente falou pra caramba, né? Dentro de sala de aula. Então agora eu quero trazer para vocês esse conteúdo novo, que até eu falei para vocês que iam fazer maquete, né? Lembra que a gente ia fazer uma aula diferenciada? Por agora isso não vai ser possível, mas a gente vai trabalhando isso. Então, o que a gente tem aqui nesse slide? A gente vai ter uma imagem de célula do núcleo, tá? E do citoplasma. Então, a parte azul aí, vocês conseguem observar esse citoplasma, tá? No citoplasma, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma composição de água e de proteínas, aí em vermelho, tá? Então, a gente vai ter o quê? No citoplasma, a gente vai ter
todas as organelas que vão determinar aí algumas funções para manutenção dessa célula, tá? Essas organelas seriam como nossos órgãos. Então, qual é a função do coração? Bombear sangue, participar da respiração também. Então, a gente vai ter aí várias organelas, ou organoides, ou orgânulos, depende muito do autor, que vão desempenhar essas funções para manter, para manutenção dessa célula, tá? Então, aí a gente vai ter algumas funções, como digestão, respiração, secreção, síntese de proteína. A gente até já viu, né, a síntese de proteína. O que é a síntese de proteína? Produção de proteína dentro do nosso organismo. Qual é a organela que participa disso? Os ribossomos, tá? Então, a gente vai ter aí produção de energia, mitocôndria, né, produzindo ATP. Então, eles que vão fazer nossas células funcionar, tá? E aí aqui a gente vai ter um mapa geral dessa célula. Então, lá em roxinho, a gente percebe quem? O núcleo. Qual é a função do núcleo? A gente vai ter um material genético, então todas as nossas características passadas, né, de pai, mãe, tudo que é hereditário, tudo que vem com essas informações é DNA, é RNA, tá? E aí, fora desse núcleo, então, a gente vai ter o citoplasma, que a gente vai observar todas essas organelas e cada uma com a sua função, tá? E muitas vezes uma dependendo da outra, ok? Então, vamos lá, retículo endoplasmático. A gente vai ter dois tipos de retículo endoplasmático. O liso, que é esse daqui, apresentado neste momento, tá? Que a função dele é transporte e armazenamento de substâncias e síntese de lipídios. O que é lipídios? A gente já viu também. Vai ser óleos, gorduras, né? Também está relacionado aí com uma produção hormonal. Por que ele é liso? Porque ele não tem nenhum ribossomo associado a ele. Então, ele é liso mesmo. O que é liso? Liso não tem nenhuma estrutura, nenhuma uma substância, nada que vai dificultar essa passagem, digamos assim. Então, ele é lisinho, não tem nada, ok? E aí a gente vai ter o rugoso. O que é o rugoso? A gente vai ter presença de ribossomos. Os ribossomos, então, vamos pensar aqui na nossa pele, espinhas, né? Então, se eu não tenho espinha, é liso. Se eu tenho espinha, ele é rugoso, eu consigo sentir essas ondas, né? Esses carocinhos, literalmente. Então, esses carocinhos seriam os ribossomos. Qual é a função do ribossomo, então? Síntese de proteína, que a gente já viu, tá? Vacúolo também a gente já viu pra caramba. Qual que é a função do vacúolo? A gente vai ter vários tipos de vacúolo. Então, a gente vai ter aí, principalmente, o processo de digestão, tá? Vacúolo seria o vacúolo alimentar, aí a gente vai ter a fagocitose e a pinocitose, o vacúolo digestivo, que são os lisossomos secundários, e o autofágico, que também é secundário e residual. O que seria o residual? Enquanto o digestivo vai fazer a quebra dessas partículas, o residual ele teria uma função de excreção, tá? Então, o que sobrou daquela digestão que não vai ser utilizado pela célula, vem esse vacúolo residual e retira dela, ok? Os contráteis ou pulsáteis são aqueles que controlam a entrada e a saída, a quantidade de água dentro da célula, tá? Então, ele tem o quê? Um controle osmótico. A osmose, então, é a passagem de água através da substância que não há gasto de energia. Então, os vacúolos, eles participam muito em animais, por exemplo, que vivem em meio aquático para controlar, então, essa quantidade de água e também de sais minerais, tá? Aí a gente vai ter vacúolo de suco alimentar ou vegetal, que aí eles vão ter a participação nas células vegetais. Fazendo o quê? Preenchimento de espaços, então eu tenho um espaço que não está preenchido por nenhuma organela, eu tenho um vacúolo aí para dar esse aumento nessa célula, tá? E armazenamento de água, aí íons, né, de nitrogênio, de potássio, de carboidrato, de aminoácidos, proteínas, então a gente vai ter várias funções, ok?
Os lisossomos, a gente citou agorinha, né, nos vacúolos. A gente vai ter o quê? Bolsa circundada por típica membrana de bicamada lipídica. Então, eu vou ter 2 camadas de lipídios, tá? E cheio de pequenos grânulos. O que seriam os grânulos novamente? Uns pontinhos, tá? Então, a gente vai ter o quê? Função digestiva e são originados, na maioria das vezes, no complexo de Golgi e estão praticamente presentes em todas as células eucariontes. E aí vamos lembrar novamente, qual a diferença de célula procarionte para eucarionte? A procarionte, ela não tem o núcleo organizado, não tem a carioteca, tá? E a célula eucarionte, ela vai ter a carioteca delimitando esse núcleo, tá? Do restante da célula, uma separação do núcleo do citoplasma. As procariontes não têm essa separação, ok? Complexo de Golgi, então, a gente vai ter aí um monte de sacos achatados, tá? Como vocês conseguem ver nessa imagem lá em cima da tela aqui em vermelho, tá? Esse é o complexo de Golgi, são várias camadinhas, tá? Achatadas. Se fosse esticá-la seria enorme. Qual a função, então? Formar o acrossoma. O que é o acrossoma? É uma parte do espermatozoide, tá? Uma parte superior, extrema do espermatozoide que vai permitir esse espermatozoide conseguir fecundar o óvulo, tá? Formar o lisossomo e também estão presentes na secreção celular, então na saída desses resíduos, ok? Centríolos. Os centríolos, eles vão ser uma parte ativa lá na divisão celular, tá? Então, eles participam da divisão celular. Quais são as divisões celulares? A mitose e a meiose. O que eles vão fazer? Eles vão criar como se fosse uma rede, agora não me vem o nome, mas como se fosse uma linha e para puxar as cromátides ou os cromossomos para a extremidade, para os polos dessa célula, tá? Para formar, então, 2 novos núcleos, ok? Como que é a organização deles? Eles sempre vão estar organizados em 3 túbulos. Então, a gente vai ter aqui, ó, 3, sempre 3 aqui, ó, 1, 2, 3, que vai ter vários conjuntos desses 3 túbulozinhos para formar esse centríolo, tá? Também originam cílios e flagelos, mas a principal atuação é na divisão celular. Ele aparece lá na prófase e depois ele vai sumir, tá? Ele vai sair dessa célula. Os ribossomos, já falamos pra caramba dele, acho que vocês lembram, né? Eles são formados por 2 subunidades, uma maior e uma menor. A maior está em azulzinho claro aí na imagem de vocês, tá? No slide. A menor, um azul um pouquinho mais escuro e elas se encaixam, tá? Elas vão se encaixar formando um canal no meio dele, tá? E é por esse canal que o RNA vai trazer, então, os aminoácidos para formar, então, as proteínas, tá? Vai passar ali por dentro dele. Acho que esse processo vocês já captaram bem. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, me manda, tá? Os peroxissomos, a gente vai ter aí função, então, de degradar gordura e aminoácidos. A gente vai ter também uma catalase, uma enzima, tá? Presente nele, que vai converter o peróxido de hidrogênio. Então, eu vou ter uma água oxigenada e água e gás oxigênio. Então, o que eu vou ter é essa quebra, tá? Os peroxissomos é que vão fazer isso, tá? As mitocôndrias, produção de ATP, tá? Elas são nossas principais organelas de produção de energia em forma de ATP. E os plastos, eles são encontrados aí nas células vegetais, tá? Somente em vegetais, não é encontrado na célula animal. Então, a gente vai ter vários tipos de plastos, tá? Então, a gente vai ter aqui cloroplasto, xantoplasto, eritoplasto, e eles que são responsáveis pela pigmentação da folha, tá? Então, quem possui cloroplasto vai ter clorofila, que vai ter a coloração verde. Eles vão ser responsáveis pela fotossíntese, ok? Aumentando novamente aqui a minha tela,
Nesse primeiro momento, gente, a gente acabou estendendo um pouquinho, né? 20 minutinhos, mas nas próximas eu pretendo ser bem mais sucinta, bem mais rápida, tá? Mas qualquer dúvida, gente, por favor, não deixem de perguntar, não deixem de mandar para mim. A gente está disponível tentando se adequar aí da melhor forma possível, tá bom? Beijo no coração de vocês, se cuidem e até breve, tá?